Podcast. Opa! E passando rapidinho para falar do TOTUS Developers, que tem um site exclusivo para falar sobre as tecnologias utilizadas dentro da empresa e também com links para oportunidades para o Slack oficial e um monte de artigo técnico. Então anota aí, developers.totus.com. Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Vanessa. E hoje o nosso tema é sobre software para gestão de crise. Hoje estamos aqui no podcast com mais Ricardos por metro quadrado. Temos o Paulo Ricardo Oliveira e o nosso host Ricardo também. Vai lá, Paulo, se apresenta. Bom dia, pessoal. Aqui é o Paulo. Eu sou coordenador do time de plataformas digitais da TI, aí da frente de operações do time. E vim falar um pouquinho aí com vocês, conversar um pouquinho sobre gestão de crise. Vai lá, Ricardo, credenciais. Sou o Ricardo Oliveira, eu sou gerente de operações e inovação para plataformas e negócios digitais dentro da TI. E os nossos dois convidados vão atualizar a gente sobre as novidades da área de TI da TOTUS. Depois de milhares de perguntas dos nossos ouvintes, nós selecionamos as 3 mais importantes. Então vamos lá. Qual é o maior desafio do time de operações? Bom, quando a gente fala de time de operações, né, de TI, dentro de uma empresa de TI, né, a gente tem diversos desafios. Todos os dias são desafiadores, né? Todos os dias a gente tem aí situações diferentes para trabalhar. Mas se for para olhar um desafio aí, eu acredito que é inovação, né? Como que a gente inova dentro de um time de operação, tá? Dentro de uma área de TI, né? Quando a gente fala de um time de operação, o foco desse time é manter os sistemas, né, estáveis, né? E quando sobra um tempinho, a gente consegue puxar algumas inovações, né? Fazer uma atualização sistêmica, implantar um sistema, né? Até desenvolver alguns projetos, né, de melhorias, seja internas, seja para os nossos clientes também. Mas eu acredito que inovar aí é o maior desafio, assim, sabe? Como que a gente consegue, né, esse tempo, como que a gente consegue trazer isso para dentro da TI. O desafio de operações aí, né, é a gente também passar estabilidade nos sistemas para a gente não ter as reclamações, porque o maior termômetro para a gente na TI, né, a gente está representando a TI aqui, até manter essa estabilidade, porque afinal de contas a gente tem mais de 10 mil usuários aí, né? Então é bastante desafiador, né? Então a gente tem desde as plataformas, tem back-office, você tem a parte de serviços, parte de RH, segurança da informação, privacidade, né? Não sei se eu esqueci de infraestrutura, né? Não esqueci nenhuma área aí da nossa área, né? E o desafio é o que o Paulo falou, a gente precisa gerar estabilidade na nossa operação, porque assim, as nossas equipes de projetos, né, que a gente chama de inovação dentro da TI, elas conseguem também se dedicar aos projetos maiores, de metas estratégicos para a empresa. Por quê? Toda vez que eu tenho uma crise dentro de uma operação, inevitavelmente a gente vai lá e aciona também os colaboradores de inovação para ajudar na operação. Esse é o desafio, né? Esse é o que a gente sempre fala, que a gente tem que ficar mexendo o doce ali para não queimar o doce, trazer as respostas mais rápido possível, né? Fala em gestão de crise, né? Um exemplo mais palpável, assim, pra gente. O que é uma crise? O que seria esse ato de crise? O que é uma crise dentro da corporação? Eu vou falar, né, Xará? Eu vou falar de crise no nosso contexto aqui, né? O que é a crise para a TI? É tudo aquilo que impacta um grande número de usuários, né? Ou o impacto financeiro muito alto para a companhia. Então, eu sou um gerente que cuida de 2 squads, né? Que é a de plataformas. Que plataformas, para quem não sabe, as ferramentas, o Gira, o Identity corporativo, né? O Zendesk. São essas ferramentas que tem um grande número de pessoas que usam aqui, né?
E qualquer dessas ferramentas que caia, ou eu tenho um problema, eu tenho um impacto enorme, né? Mas eu também tenho, a gente tem a equipe lá de negócios digitais, onde todas as propostas da TOTUS, elas entram pelo comerciais entram pelo teu CRM, e a gente também tem a sazonalidade. Então, por exemplo, na semana de fechamento, que é a última semana ou o último dia de fechamento. Aí é aquela correria para a gente manter as coisas o mais estável possível ou ter as soluções o mais rápido possível para não ter um impacto, né? Seria esse o conceito do que a gente cuida aqui da TI, tá? Uhum. E pode contar um pouquinho para a gente como funciona a ferramenta? Posso sim. Hoje ela é uma ferramenta, ela é passiva, tá? Então, ela necessita de que algo avise ela de que um incidente ou uma crise está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, nós temos dentro da TI, né, diversos monitoramentos, né, que a gente já vem há bastante tempo trabalhando, né, calibrando esses monitoramentos. E hoje esse monitoramento ele é responsável por enviar essa informação para o OpsGenie, que é a ferramenta, né, que a gente está falando. E o OpsGenie ele faz toda a orquestração depois disso. Então, por exemplo, né, ele recebe que, por exemplo, o Gira está instável, está com a CPU acima do normal. Uhum. E a partir disso ele começa a verificar quem que é o time responsável pelo Gira, quem que é o plantonista atual, né, daquele dia, e ele faz esse acionamento, liga, né, para a pessoa, manda um push no celular, SMS, e-mail. Isso é tudo online? Tudo automatizado, tudo online, exatamente. Tem desculpe, Paulo, te interromper, mas tem uma funcionalidade do OpsGenie que eu acho fantástico. Mesmo que o seu celular tiver num modo silencioso e tiver um alerta crítico, né, que daí tem as classificações lá na ferramenta, ele vai bypassar isso e vai alertar, vai te alertar. Vai receber a notificação. Isso é muito legal, porque assim, a gente, na equipe de operações, a gente não tem alguém que fica olhando o tempo inteiro. Então a gente tem os nossos atendentes, os nossos frentes, né, ali do atendimento, tem o pessoal do desenvolvimento, mas a gente não fica olhando o monitoramento o tempo inteiro. Então, quando existe uma crise, o celular tocar ali, o cara pode ser uma crise, ele interrompe o atendimento que ele está fazendo ali, claro, com as devidas justificativas, se ele tiver com o cliente, né, se tiver com o usuário, e a gente consegue atuar de uma forma super, super rápida. Tá? E como que era antes? Isso como que funcionava era antes? sua vida antes disso. Bom, a minha vida como gestor, a minha vida era principalmente os horários de fora de horário, algo que a gente sabe que não tinha uma escala definida, não tinha algo, né? Então o monitoramento, eles ligavam para as pessoas, que a gente tem uma sequência, e muitas vezes as ligações caíam para mim, né? Uhum. Então, e eu como gestor, eu falava, eu não tenho acesso às ferramentas administrativas para resolver. Tu que fazia o escalonamento, então. E aí o que a gente, é importante até dizer, eu queria só dar uma complementada aqui, que na parte de crise, a gente tem processo também dentro da TI, né? Não é só a ferramenta. Então a gente tem todo um procedimento da parte de crise, né? E nisso a gente também implantou a parte do pós-mortem. Aí o pessoal pode chamar o que quiser, né? Pode fazer de debriefing ou lições aprendidas, mas a gente chama de pós-mortem na TI, onde a gente começou a falar tudo que incomodava depois de uma crise. E isso eu expus para o time, né? Falar, o que me incomoda na gestão é que acaba sobrando para a gestão e eu fico de mãos atadas, eu não tenho como resolver o problema. E só me gera ansiedade. Né? Fica sabendo do problema. Fico sabendo, mas não consigo resolver o problema. Sim. Aí esse desafio a gente passou para o time, aqui está representado pelo Paulo, mas a gente passou pelo time de plataformas, esse desafio. Como é que a gente faz para agir de uma maneira mais rápida, mais inteligente, que a gente saiba os pós-mortems que a gente tem que fazer, que vão gerar os planos de ação para que os problemas não se repitam. Uhum. Então é um trabalho assim árduo, não é um trabalho que a gente resolve as coisas do dia para a noite, mas olhando as nossas RMRs mensais da TI, a gente tem certeza que os nossos números melhoraram na parte de estabilidade, principalmente por uma outra questão, né? A gente tem as incorporadas, a gente tem as dimensões que estão crescendo, que a TI também está
agregando isso, a gente não está aumentando a capacity do time na mesma proporção, e a gente está conseguindo segurar a nossa operação super estável, né? Então tem um trabalho árduo aí, né? Mas aí a ferramenta, ela vem para nos ajudar e ajudar fortemente, né? A grande parte da automação realmente é facilitar, né, esse monitoramento, esse acompanhamento, certo? Isso aí, exatamente, né? Então, é aquilo que eu até comentei, né? Como que a gente consegue mais tempo para atuar em outras frentes que não seja a operação, E possa inovar. e que possam inovar. Automatizando, deixando de fazer certas tarefas, né? Automatizando essas atividades para que o time tenha mais tempo, né? Nesse caso, é para o time ter mais tempo para focar na solução de um problema que está acontecendo, né? Ao invés de se preocupar em ligar para o fulano, mandar mensagem de comunicação para os clientes, o time não vai mais precisar se preocupar com isso. Ele vai focar na resolução daquele problema, né? E antes precisava ficar uma pessoa monitorando também se estava tudo ok, tudo certo, além desse trabalho de ligar para alguém. Isso aí, né? Então, além de fazer um monitoramento, tinha que se preocupar em ligar para um time, por exemplo, de infraestrutura que também apoia nessas crises. Teria que escrever um comunicado avisando os stakeholders, né? Então, as áreas de dentro da TI mesmo, a gente avisa, né, as frentes da TI que nós estamos com algum problema. A pessoa tinha que ficar responsável por isso também. Hoje não, hoje a ferramenta faz isso tudo automatizado, a pessoa só foca em investigar aquele problema e resolver aquele problema. Aí as salas de guerra são montadas, são, né, as salas de guerra dos técnicos, aí a gente tem uma sala de guerra só de gestão. A gente tem um protocolo também de comunicados, de como comunicar os usuários. Então a gente tem, né, para quem segue ali os nossos canais lá, a gente fala, a gente tá com problema na ferramenta X. Não vou falar o nome da ferramenta para não dar azar. Mas assim, a nossa previsão é daqui a meia hora. É a previsão, né? Porque o time está trabalhando. Então a gente tira todo aquele estresse, a pressão nos técnicos, né? De ficar gerenciando 10 mil coisas, né, para resolver a parte técnica, tá? Muito legal. Então, vocês perceberam que teve uma agilidade também em relação à correção dessas crises? Porque agora ficou automatizado, ficou online, né? Então, na hora, tu já sabe, querendo ou não, quando é uma pessoa que está monitorando, ele fica um pouquinho mais moroso, né? Vocês perceberam que teve um ganho nessa parte também? Assim, eu posso falar por plataformas aqui, né? Sim, exatamente nesse. Eu estava conversando com o Paulo, né? Até quando a gente recebeu o convite para vir expor o que a gente fez, né? Em plataformas, e que a gente tem um ganho de pelo menos uma meia hora da crise até efetivar. A gente tem algumas ações também que é bem bacana, que a gente faz uns check-ups preventivos de manhã, então tem alguém que entra um pouquinho mais cedo. Verifica todas as nossas ferramentas, se estão tudo funcionando, se está tudo no ar. Existem situações nesse último ano, né, Paulo, que a gente tá fazendo isso, que a gente chegou de manhã, estava fora, a gente conseguiu agir de uma maneira super rápida, né, e antes de implantar até o OpsGym, tá? E a gente, deu 8 horas da manhã, a gente já tinha colocado tudo no ar, não gerou nenhum barulho. Então, não é só a ferramenta, né? Então, você tem que aliar a ferramenta com a questão do processo, mas existe ganho sim. Ganho também na questão dos acionamentos, as escalas, deixar bem claro. A gente também expandiu já para infraestrutura, né, até alguns serviços, né, Paulo? Daí o Paulo pode até me dizer os detalhes. A segurança da informação também, tem alguns monitoramentos que estão com o OpsGym ali também, para eles acionarem. A gente também expandiu o monitoramento para gestão de acessos também, né? Time de acessos também. Time de acessos também tem um monitoramento. E a nossa ideia é expandir cada vez mais para TI. Até assim, não é para TI. A gente está aqui para compartilhar com todos aqui da TOTOS, porque é uma ferramenta que a gente vê um potencial, né, e quem é a operação, né, e que precisa, e a gente tem um monte de equipes e produtos de operação aí, principalmente SaaS, que a ferramenta ela te traz um resultado muito prático, tá? E traz a satisfação do cliente, né? Claro que, como o Paulo falou, o desafio aqui na nossa TI é a gente agradar as pessoas que são técnicas, né? Então, assim, a gente tá falando 10 mil toters aí, mas a grande maioria são técnicos, né? E são muito mais especialistas
que a nossa equipe, muitas vezes. Mas a ferramenta, ela vem... A ferramenta aliada ao processo, né? Ela vem nos ajudando. Paulo, dominei aqui, mas pode comentar Não, mas também. é isso aí. Acho que tu resumiu bem aí. Mais alguma pergunta? É isto. Muito bem. Os nossos ouvintes, é isso. É isso, né? O podcast está chegando ao fim. Quero agradecer a todo mundo, né, por essa oportunidade. Aproveitando, os convidados estão aqui. Alguma dica de leitura, né, algum conteúdo que a gente possa, né, compartilhar com nossos colegas? Então, deixa eu comentar. Isso a gente estava até conversando ontem, eu e o Paulo, assim, dica de leitura, não sei o quê. Existem livros, né, de gestão de crise, aí vocês podem procurar na Amazon Como da vida. manter a sanidade durante... Uma sanidade, mas assim, porque a gestão de crise ela é um assunto bem amplo. A gestão de crise é até a gestão de crise de marca, crise é bem amplo, né? Então, eu até estava falando para ele que tinha um livro lá na Amazon que é Gestão de Crises, né? É um livrinho com uma capa azul e branca Gestão lá. de crises e comunicação. E comunicação. Ele fala dos casos lá de como uma companhia aérea faz a gestão de um acidente, como com um acidente lá do Brumadinho, como é que ele faz e tal. A gente... eu sou um consumidor, assim, que eu assisto muito YouTube. Eu gosto muito de assistir canais de aviação. Eu não sou piloto, não pretendo ser, mas eu tenho interesse. Eu não tenho medo de voar e tal. Mas existem as coisas que a gente vê, assim, os projetos de guerra espacial, não, de avanço espacial. E, assim, quando tem algum desastre, né, aéreo, eles falam que o incidente nunca é uma coisa que acontece. São elos, é uma corrente, né? Até tem o Lito Souza lá do Aviões e Músicas lá, né? Ele sempre fala que um acidente aéreo não é algo que isso. né? Isso que pelo menos me inspira, né? E a gente passa isso para o time, o Paulo e o time compraram essa ideia. E acho que, né, Paulo, não tem uma vez que a gente viu que já tinham sinais que eram outras coisas que já estavam indicando que ia dar um tipo de problema. E a gente está trabalhando cada vez mais. Mas é uma curva de maturidade, tá? Então, mas isso é o meu caso, né? Mas aí literatura tem de monte. O que a gente também falou que dá para se inspirar também na questão das ISOs 27000, da parte de segurança da informação e privacidade, né? Tem a 27701, onde eles falam sobre a gestão de crise, né? Dos disaster recovery. Aí você pode... Porque ali eles já tem um modelo ali também de como você tem que agir. E gestão de crise é isso, né? Então também você... deu pau em tudo. Como é que eu faço para voltar? Onde eu começo? Muito bem. Se despeça. É isso, então. Obrigada. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E é isso. Podcast.